Foucault ele tenta estabelecer alguma proximidade entre a psicanálise e a noção de espiritualidade, do cuidado de si, é porque o Foucault vai dizer que a psicanálise, ainda que ela não seja um conhecimento da espiritualidade, um saber de espiritualidade, ela é um saber que tem algumas exigências fundamentais. Uma delas é o fato de que é somente via esse trabalho sobre si mesmo, através na relação com o outro, que nos ajuda a realizar esse trabalho, que nós podemos acessar a nossa própria verdade, que é a noção de inconsciente, né? E aí não interessa, tal como cada corrente, né, trabalha com essa noção, mas é uma coisa totalmente contrária, né? É só recolocando o sujeito em cena que a gente pode restituir ele a possibilidade dele alcançar uma verdade de si mesmo, né? Então, quando o Foucault fala isso, ele está, de algum modo, colocando, né, todo esse trabalho clínico numa certa herança, né? Escrevendo esse trabalho clínico como herdeira, né, de esse cuidado de si, essa espiritualidade antiga, onde o, 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 o sujeito ele era produzido a partir de uma intensificação da própria experiência no mundo, né? De um investimento na sua experiência no mundo. E se a gente for pensar na etimologia da palavra experiência, né? É um tema que é muito interessante, porque é a ideia de se arriscar, de se lançar, se colocar à prova, né? É, de se, é, de se lançar no mundo, né? Quer dizer, é a própria noção de um pensamento que convoca o mundo, né? E não um pensamento que simplesmente reafirma as coisas que aí estão, né? Mas é um pensamento que se quer outro, né? E aí a gente volta para aquela noção da ética, né? Que o Foucault tenta pensar a partir desse último etapa do pensamento da obra dele, que é a ideia de que a nós, diante desse mundo que aí está, cabe ser outro que nós somos, cabe ser outro daquilo que somos. Porque se a gente for pensar, a ética esse sujeito cartesiano, ele vai sempre se perguntar quem nós somos, quem nós somos, né? E ele vai em busca de conhecimentos representativos, né? Que ele vai tentar entender o mundo, as coisas do mundo, através de um método asséptico, né, Helena, como você falou, através de uma asepsia do sujeito, ele vai tentar entender quem ele é, né? Essa outra ética, que é a ética de uma estética da existência, é a ideia de que o que nós precisamos fazer para ser diferente daquilo que somos, né? E aí você tem uma série de outras coisas que estão em jogo, né? Que aí você tem todo um sujeito em devir, né, na relação com os outros. Mas, assim, um pouco para a gente poder bater um papo, né, para a gente finalizar, assim, essa parte mais expositiva, eu acho que a gente está diante, assim, de duas conclusões, né, mais claras, que eu acho que é a seguinte, pelo menos foi essa que eu tirei, né, se fiquem à vontade para a gente poder bater bola depois. Mas é a ideia do seguinte, que olha só que interessante. O que faz com que o sujeito, tal como possa conhecer a verdade, é o que faz com que ele não possa conhecer-se a si mesmo. Vou repetir, né? O que faz com que o sujeito, tal como ele quanto algo situado no mundo, identificável, né, como algo que tenha uma identidade, que está cristalizado, né, num certo regime de saber, por exemplo, que é o que se fez com a loucura, né? Assim, não, venha louco que eu vou te dizer quem você é, né? Foi isso que a gente entendeu na captura, né, da experiência do loucura.
que, ó, o que faz com que o sujeito, tal como ele é, possa conhecer a verdade, é exatamente o que faz com que ele não possa conhecer-se a si mesmo. Então, assim, para saber quem eu sou, preciso necessariamente desconhecer a mim mesmo, enquanto sujeito. Por quê? Porque eu vou fazer essa busca no mundo, enquanto coisa, porque eu sou uma coisa pensante, né? Eu não sou uma coisa que tem experiência, né? Então, o que dá para a gente pensar é que a verdade no mundo moderno é uma verdade sem sujeito, é uma verdade dessubjetivada, é uma verdade sem experiência, né? Essa é a verdade do indivíduo moderno, né? E, e uma outra, aí eu vou trazer uma outra passagem do Foucault, que eu já encerro, que ele diz assim, se definimos a espiritualidade como gênero de práticas que postulam que o sujeito, tal como ele é, não é capaz de verdade, mas que a verdade, tal como ela é capaz de transfigurar e salvar o sujeito, né? Vou repetir, se a gente define que a espiritualidade é a ideia de que o sujeito, tal como ele não é capaz de verdade, mas que a verdade pode transfigurá-lo. Quer dizer, ele num processo de conversão a si, de trabalho, de cuidado de si, de tecnologias de si, ele pode acessar a verdade, né? E a verdade pode transfigurá-lo, né? Se isso é assim, né? Diremos então que a idade moderna das relações entre sujeito e verdade começa no dia em que postulamos que o sujeito, tal como ele é capaz de verdade. O sujeito que pensa, né? Mas que a verdade, essa verdade do sujeito que pensa, a verdade da razão, não é capaz de salvar o sujeito, né? Então, esse sujeito, que é o sujeito da idade moderna, esse indivíduo, né, que vai em busca de um conhecimento representacional, que vai se ancorar numa certa identidade, ele é capaz de verdade estruturalmente, porque ele pensa, mas essa verdade não é capaz de salvá-lo. É bonito isso, né? Porque já a espiritualidade não. A espiritualidade diz o seguinte, olha, de saída você não é capaz de verdade, mas se você trabalhar e atuar sobre si mesmo, você pode ser transfigurado e a verdade, essa verdade te salva.